Fala pessoal, aqui é o Gustavo Soares. A gente está aqui no Rio de Janeiro para bater um papo com o Daniel Souza. O Dani tem uma história muito sólida em design corporativo e branding e a gente vai bater um papo, entender um pouco melhor como é que Type funciona nesse contexto, como é que ele trabalha as questões tipográficas nesse design corporativo. E é isso aí. Vamos lá. Dani, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado a vocês pelo convite. É uma honra estar fazendo parte desse projeto. Bacana. Cara, eu vou começar lá onde você começa um pouco mais a sua carreira, que é na ESD, né? A ESD aqui no Rio tem, né, designers de muita excelência, caras muito consagrados no mercado que vieram dessa cena. E você lá na ESD estava num momento em que tinha uma efervescência tipográfica rolando, né? Como é que foi esse momento de ESD? Acho que a ESG é o grande embrião dessa carreira de 14 anos já que vem, né? Entrei na ESG e de fato era um momento que tinha uma galera na ESG já com um drive muito forte, uma pegada muito boa de design. E nessa época eu era moleque ainda, não tinha muita noção do que eu ia ver ali dentro. Sabia o que eu estava querendo, mas não sabia o que cabia dentro daquele universo. Em um belo momento eu me vejo no meio de uma vila, que a ESG é uma vila, né, que tem, sei lá, 5 turmas de alunos. E uma dessas turmas traz à tona uma discussão muito forte de type, uma troca muito grande. E aí comecei a ouvir aquele galo cantar sem saber aonde direito. Aí fui descobrir que tinha uma galera investindo num grupo mesmo, carambola. Até o Fábio Lopes fazia parte dessa turma, Gustavo Ferreira e mais uma turma da pesada. E começa essa discussão no ambiente acadêmico muito legal, muito bacana, mas até então eu vi isso acontecer sem saber direito do que se tratava. Mas aquilo ali já é um primeiro estímulo, né? Já é um primeiro impulso para você começar a se interessar por uma área. Por mais que você não entre tão de cabeça, mas já começa a se familiarizar com alguns termos, com algumas coisas e se interessar mais por esse tipo de conteúdo. Deve ser interessante, porque você pega todo esse conhecimento e aí você tem uma oportunidade de ir mais a fundo, né, com o editorial na Software Design, onde você teve aí um desenvolvimento de começo de carreira. Pois é, aí saio da ESG como estagiário ainda para esse escritório, para a Software, aqui no Rio. Era um escritório que já tinha nome, já era conhecido pela galera. E aí entrei lá como estagiário, fiquei 7 anos lá dentro. E aí a produção lá foi muito dividida entre essas duas áreas. Uma parte editorial muito forte. A Ana tinha esse drive de produção editorial, ela gostava de livro, gostava de trabalhar com isso. E ao mesmo tempo uma parte de identidade visual muito bacana também. Então a construção tipográfica começa para mim a partir dessa base bem dividida, assim, de um lado de editorial e de um lado corporativo, no certo sentido. E essa ponte contribuiu muito para a construção de um repertório pessoal, para começar a atentar para detalhes, para que tipo de fonte você usa, em qual situação e por aí vai. Então, a partir daí a coisa começa a ganhar corpo, a ganhar expressão, né? E aí na Software você teve a oportunidade, né, de trabalhar de uma maneira muito mais próxima com toda essa questão de design corporativo, branding, que vai se consolidar quando você vai também para 7 anos de tátil design. Tem um projeto que é a grande ponte entre essas duas fases da minha vida, que é o projeto das Olimpíadas do Rio. Na Soter, a gente teve a oportunidade de pegar o primeiro feed design do Comitê Olímpico Brasileiro. Foi um feed de 4 anos, que era durante justamente o período entre as duas edições dos Jogos Olímpicos. A gente pegou esse primeiro período, depois acabou passando para um outro escritório, para a dupla. Mas quando a gente passou essa bola, a gente mergulhou de cabeça no que seria, o que viria a ser o projeto da identidade das Olimpíadas. Então, o primeiro grande projeto de identidade visual foi na primeira marca do time Brasil, que a gente participou da concorrência e acabou ganhando. Depois da marca da candidatura dos Jogos Olímpicos, também foi uma concorrência que a gente ganhou. E aí, quando a gente ganhou, a gente fez não só a marca, mas toda a parte de dossiê de candidatura, com todo o projeto de candidatura do Rio, que depois viria a se tornar a campanha de divulgação da candidatura do Rio. Mas quando a gente terminou o projeto do dossiê, dos mapas, do que era o projeto do Rio mesmo para os Jogos, eu saio da Soter e vou para a Tátil. Passo um ano na Tátil trabalhando com um projeto que não tinha nada a ver com
essa parte dos Jogos Olímpicos, que era uma conta de um FII que a gente tinha. E aí vem a notícia de que o Rio ganha a oportunidade de sediar os Jogos. Nesse momento, por ter participado, eu já sabia que aquela marca que a gente tinha feito, todo aquele projeto visual, meio que ia acabar e que uma nova identidade ia ser feita. E aí eu joguei essa semente dentro da equipe. O Rafa Abreu, que era meu gerente na época, comprou a ideia, levou para a diretoria. A gente conseguiu emplacar a ideia de participar da concorrência. E dali foi um constante. Aí a gente entrou na concorrência, ganhou naquele processo todo que já foi divulgado, com todas as agências do Brasil. Passou 8 meses trabalhando, né? Não, mentira, 9. 3 antes do lançamento, pós ter ganho a concorrência, mais 6 que a gente tinha, até o meio do ano seguinte, que foi 2011. Aí a gente foi convidado pelo Comitê Paralímpico Internacional para fazer a marca paralímpica. Passamos mais 6 meses até o lançamento da segunda marca, e aí acompanhamos todo o processo, mesmo sem participar diretamente, mas pelo próprio envolvimento que a gente tinha com a identidade. O projeto, evidentemente, né, que o projeto olímpico, ele tem uma ênfase para toda a comunidade tipográfica, porque ele buscou ser muito autêntico, proprietário, e aí essa questão tipográfica, né, do logo, a gente vai entrar mais a fundo, mas fala um pouquinho de como foi a questão do lettering mesmo, que é todo autêntico, né, todo original. Como é que foi desenvolver esse lettering para encaixar com aquela marca gráfica? Esse processo foi muito suado, na verdade. Quando a gente olha o resultado hoje, parece tão óbvio. Muita gente não sabe que a gente passou, acho que mês e meio, tentando acertar o desenho desse lettering. E a gente partiu para diversos caminhos, até de uma fonte normal, padrão, por um processo de customização dessa fonte, por um processo de customização um pouco mais extremo, a ponto de você quase não identificar qual é essa fonte de base, mas nada disso servia, nada disso encaixava com a forma que a gente tinha desenhado para o símbolo. E aí a gente percebeu muito claramente que não ia ser qualquer fonte, precisava de um desenho específico que carregasse aquele DNA. Então a gente convidou um type designer, o Fábio Lopes, para participar desse projeto junto com a gente, com esse olhar técnico muito preciso. A gente tinha um conceito muito claro na cabeça, mas não conseguia expressar isso tecnicamente de uma forma ideal. E aí nessa combinação entre o nosso conceito e a técnica, e obviamente todo o conhecimento de design que o Fábio tem também, a gente chegou num resultado muito proprietário, muito único, que aí sim casava, e aí acabou se tornando a marca que se tornou, que você praticamente não consegue dissociar uma coisa da outra. Essa questão do logo, né, das letras da Rio 2016 terem sido totalmente customizadas e terem derivado uma fonte, né, a fonte foi desenhada para acompanhar diretamente as letras da marca, né, depois ela foi utilizada, né, extensivamente nos jogos, como apresentação de atleta, eu acho que tem algumas peças de sinalização. Sim. Teve uma variação dela para identificação de países em barcos, em kimonos e tudo mais. Quer dizer, ela foi utilizada muito, né? Segue um pouco o que Londres fez em 2012, né? Não é uma coisa tão original que foi feita aqui, mas foi original pelos padrões brasileiros, né? Que a gente nunca tinha tido nada dessa envergadura. A gente pode olhar essa estratégia como um lado, né, um extremo de um espectro, onde você tem a marca com forma, com letras proprietárias e uma fonte que é derivada dessas letras. Depois a gente teria como se fosse um meio do caminho, em que você tem uma marca que tem as suas letras proprietárias e uma fonte customizada desenvolvida para ela, que eu acho que me vem à cabeça aqui, o exemplo mais fácil é a Petrobras, que tem a sua marca e tem uma família tipográfica proprietária. E no outro extremo a gente tem uma marca que é com desenho também autêntico, original, proprietário, mas que tem uma fonte de mercado. E no caso me vem aqui Coca-Cola, que é até um cliente com quem você trabalhou durante muito tempo, que tem a sua marca Superscript fluida e usa Gotham, que é uma fonte super de mercado. Eu acho que a gente tem aí três cenários interessantes para discutir, que eu queria que você falasse um pouco sobre eles e sobre a sua perspectiva de como você vê pontos positivos e negativos
neles. Tá. Então vamos começar, vamos seguir essa ordem aí que você apresentou, esse espectro que você apresentou. Rio 2016, eu acho que não cabe entrar numa discussão técnica de type, porque até não tenho essa bagagem toda para falar se é mais assim ou mais assado. Eu vou colocar para vocês uma perspectiva de branding e do meu olhar sobre isso. E aí eu vou fazer uma analogia justamente com essa oposição que você fez. Do ponto de vista de branding, eu tenho questões em relação à escolha que foi feita para Rio 2016 especificamente. E aí, por que eu falo dessa oposição do cenário que você fez? Se a gente pegar Coca-Cola na outra ponta, a gente tem um lettering super característico, super fluido, super caligráfico e super proprietário. Todo mundo conhece no mundo inteiro. E é a mesma marca há, sei lá, cento e tantos anos. Nem por isso esse lettering da marca deriva para um alfabeto que é inspirado, que é derivado desse lettering. Por quê? Porque isso de uma certa forma preserva a força e o poder daquela marca. Então eu posso me apropriar de uma fonte de mercado e usar ela de uma forma tão única e com tanta solidez e com tanta consistência que essa fonte que é de mercado, que todo mundo pode usar, passa a ser um elemento identificador da minha marca. No caso de Rio 2016, eu acho que essa mesma estratégia podia ter sido utilizada. Ao invés de você fazer todo um alfabeto derivado do lettering da marca, e aí você dilui a força que aquele lettering tem, e você passa a ter duas grafias diferentes para a mesma expressão em determinadas situações. Você pode ter o Rio 2016 escrito como é o lettering, e a composição dos caracteres que faz parte daquele alfabeto. Os mesmos conceitos, a mesma essência, os mesmos pilares, os mesmos atributos dessa marca podiam ter sido usados para desenvolver um alfabeto de apoio que trouxesse a mesma essência da marca, mas que não fosse tivesse formas parecidas. Então você teria ressonância ainda de essência, de expressão dessa marca num alfabeto proprietário, único, ainda assim, mas sem competir com a força da marca. Podia até ter uma versão dessa fonte que fosse display para esses usos que eles fizeram com esse alfabeto que foi lançado. Você precisa ter mais destaque, que você precisa de alguma forma ter mais punch da marca. Mas eu acho que a escolha de você ter uma derivação direta, a defesa do comitê é que você tem uma ressonância da marca em todos os pontos onde essa tipografia aparece. Eu vejo como, na verdade, uma dissolução da força dessa marca. O Rafa, volto a citar o Rafa Abreu, que era meu gerente que participou desse projeto comigo, fala, cara, imagina você ter o type de Rio 2016 escrevendo banheiro, ou pipoca, ou não sei o que. Me parece você está tirando uma certa nobreza, uma certa importância do desenho daqueles 7 caracteres que fazem parte da marca. Então, eu tenho dúvidas em relação a essa estratégia. Funcionou durante os jogos? Funcionou. Todo mundo olhou para isso e não pareceu estranho, mas desse ponto de vista estratégico, de força de marca, de percepção, eu tendo aí para essa linha de pensamento que preserva o lettering e vem uma fonte derivada desse mesmo DNA, mas que não deriva necessariamente da mesma forma. E aí a gente vai para o cenário intermediário, onde a gente tem alguma coisa mais parecida com isso. Eu não tenho nenhuma fonte totalmente proprietária para o lettering, pode ser uma customização de uma fonte de mercado a ponto de tornar ela aquele desenho único, proprietário, e uma fonte que é derivada dessa essência, ou derivada dessa expressão da marca, que aí sim é desenhada. E aí a gente cai num cenário que hoje em dia é um pouco complicado, que a gente pode até aprofundar mais essa discussão, que é uma certa pasteurização dessa solução tipográfica que é adotada. A gente vê muitas fontes customizadas, desenhadas especificamente para algumas marcas, mas que seguem o mesmo padrão. Então você tem uma variação um pouquinho mais assim, um pouquinho mais assado, mas quando você olha a grande massa, a gente está falando basicamente de um mesmo tipo de desenho tipográfico. São as clássicas humanistas, sem serifa, exatamente, baixo contraste. E aí que você tem, obviamente, uma característica ou outra que distingue, mas se você propõe isso por um olhar um pouco mais leigo,
pouco mais descuidado, você vai ter uma grande massa tipográfica relativamente semelhante. E aí vem aquela questão de investimento, de licenciamento, enfim, uma série de outras coisas que o pessoal que está do lado do contratante às vezes bota como prioridade em função, em detrimento da construção de uma identidade. Isso obviamente tem que ser negociado, discutido e tudo mais. E no extremo oposto disso a gente volta para o exemplo de Coca-Cola, que eu gosto de brincar que é um cliente que eu já venho trabalhando há muito tempo, desde 2013, então já são 2012, 4 anos batendo nesse mesmo pacote visual, mas que é muito consistente e consegue construir uma identidade com muito poucos elementos. Se você parar para pensar quais são os elementos de Coca-Cola visuais que identificam, você tem vermelho, que é uma cor deles proprietária, o script, que é a marca, o shape da garrafa, as bolinhas que fazem uma relação com o líquido e aquela onda dinâmica deles, o Dynamic Ribbon. São poucos elementos, são 5 elementos. E a fonte, a Gotham, que é uma fonte de mercado. Acho que os caras se apropriam dela de uma tal forma que, aí vem o exemplo que eu gosto de citar, se eu ponho qualquer animação, uma cartela vermelha, uma Gotham medium ali no meio, toda em caixa baixa, e aparece umas bolinhas subindo, uma musiquinha animadinha, eu não preciso nem botar a onda da Coca-Cola, nem o shape da garrafinha, e nem a assinatura da marca. As pessoas já sabem que eu estou falando de Coca-Cola. E é uma fonte de mercado. Mas é usada de tal forma, com tanta consistência, de uma forma tão única, sempre do mesmo jeito, proprietária, que passa a ser parte da identidade da Coca. A ponto das pessoas olharem e falar, é a fonte da Coca. Então, eu não preciso necessariamente partir para um desenho customizado, nem para uma coisa única, exclusiva, para ter minha identidade consolidada. Acho que é a estratégia da marca de como construir essa identidade. Exatamente. E essa conclusão sua já engata essa próxima pergunta, quer dizer, como você começa o processo de escolhas tipográficas para um projeto novo, um cliente novo? Como é que você dá esses primeiros passos? Aí isso vai um pouco antes do design, né? A gente tem uma parte de planejamento, de estratégia, que na verdade vai fazer uma análise, um diagnóstico dessa marca, entender quem são os públicos com quem ela se relaciona, tanto internos quanto externos, onde ela está hoje, quais são os problemas de percepção que essa marca tem e aonde ela quer estar. Então, assim, quem eu sou e aonde eu quero chegar. Quando você entende onde eu quero chegar, entende a essência dessa marca e quais são os atributos que ela tem que comunicar, você começa essas escolhas começam a selecionar os partidos gráficos que você vai se apropriar. Então, essa estratégia vai influenciar nas escolhas que você vai fazer de expressão dessa marca. Não são escolhas gráficas necessariamente. Quando a gente fala de escolhas de expressão, a gente está falando de tom de voz, de linguagem fotográfica ou ilustração, da própria tipografia, da paleta de cores, das formas que ela vai se apropriar, materiais, eventualmente, se essa marca tiver expressões físicas, né, 3D. Tudo isso faz parte de um repertório que essa marca vai comunicar. E, obviamente, a tipografia está embaixo desse guarda-chuva. Então, a partir do entendimento dessa essência, desses atributos, aí sim cabe ao designer fazer a transposição disso para um repertório tipográfico. Não necessariamente as escolhas mais diretas ou mais comuns são as que estão mais alinhadas com o que você precisa. Eu brinco também sempre com essa coisa assim. Toda marca hoje em dia quer ser moderna, potencializadora, como é que é? Não é simpática a palavra, fugiu agora. Friendly. Friendly, é meio que um padrão, essa coisa meio pasteurizada. Aí, o que as pessoas, ou a maior parte das pessoas que estão desenvolvendo essa linguagem, então vão partir direto para uma fonte sem serifa, porque ela é mais redondinha, não tem aquelas pontinhas, né? Toda friendly. Eu posso ter fontes serifadas modernas, eu posso ter fontes serifadas que são friendly também, eu posso ter tudo isso, é só como você enviesa esse olhar e como você justifica as suas escolhas.
Porque isso toca num ponto que são esses estereótipos tipográficos, né? Acho que é muito a fonte, né, as fontes, as formas das fontes, a personalidade que essas formas têm. Acho que muitos clientes, né, e muitas pessoas, elas subestimam essa força, né? Você pode muito facilmente gerar uma impressão de que aquilo é sustentável, de que aquilo é tecnológico, de que aquilo é... E dá para fazer isso simplesmente com fonte. De que aquilo é feito à mão, de que é um produto feito, uma geleia que é feita numa receita familiar da avó. Vai ter uma fonte feita à mão em algum lugar ali para passar, para evocar isso, né? Acho que o ponto que você traz é interessante, quer dizer, é possível entregar a mesma percepção para o consumidor sem necessariamente tocar no estereótipo tipográfico, que seria esse lugar comum. O estereótipo acaba sendo um atalho, ele já é consolidado e já é reconhecido, vamos colocar de uma forma assim, pela grande massa mais leiga, por uma associação mais direta. Então, se eu vejo uma fonte mais cursiva, mais caligráfica, que teoricamente teria sido desenhado, feita à mão, isso vai me levar para uma coisa mais gestual, mais manual, mais humana, mais próxima. É um código que vem derivado do próprio processo de construção da tipografia. Então isso remete a um universo mais próximo. Mas eu posso quebrar isso, eu posso trazer esse lado mais humano, mais próximo, mais caloroso num certo sentido, com outras formas, com outros pesos. Posso ter uma fonte que é mais, a palavra é horrível, mas mais fofinha, né? Que vai trazer esse conforto, que vai trazer essa sensação de acolhimento, de casa da avó, num certo sentido, para esse exemplo que você trouxe da geleia que é feita à mão, que você quer remeter à compota que sua bisavó fazia. Então, não necessariamente precisa cair nesse recurso de botar a toalhinha xadrez com a fonte caligráfica, não sei o quê, para trazer essa memória afetiva da casa da avó que você frequentava na infância. Existem outros recursos, existem outros caminhos que não são tão óbvios, mas que vão evocar a mesma essência, o mesmo sentimento que você quer despertar naquela pessoa. E aí, quando você faz esse seu processo de escolha, geralmente no universo tipográfico, e eu acho que isso é uma deficiência, uma oportunidade de muitos designers melhorarem, é conseguir entender quais são os pesos específicos das fontes e quais são os estilos que cabem àquele projeto, e não necessariamente o pacote inteiro da fonte. Como é que você via esse conhecimento de fontes no cenário? Eu acho que isso ainda é bastante confuso, acho que mais que confuso, acho que chega a ser obscuro. E aí existe uma questão grande também comercial envolvida, que transcende o design, mas vamos decupar isso em parte. O que eu quero dizer com a questão comercial primeiro, porque eu acho que isso tem um impacto direto na decisão do designer que está à frente do projeto. Muitas vezes quando você recebe um escopo para trabalhar, o seu escopo é limitado, e é limitado tanto em termos de extensão quanto financeiramente. Então, muitas vezes a gente passa por essa fase de diagnóstico, de desenvolvimento, mas uma fase de implementação de fato no dia a dia daquele seu cliente não está prevista no seu projeto inicial. Então, aí eu acho que entra a parte do designer nisso. Ele tem que, de uma certa forma, antever possibilidades de uso das escolhas que ele está fazendo, de mídia, de tipografia, de formas, de tudo isso. Como ele não consegue mergulhar de fato no dia a dia, não vou dizer que todas as vezes, mas em grandes projetos assim fica mais difícil, ou dependendo da relação comercial que é estabelecida com o cliente. Ele tenta cercar de uma forma um pouco mais ampla. Bom, se eu não sei se essa fonte vai derivar para um site, para um relatório anual, para um folheto, ou se vai ser só para web, deixa eu cercar aqui pelo pacote da família inteira. Porque aí eu estou mais seguro num certo sentido. Mas na verdade, a maior parte das vezes isso é um grande tiro no pé, porque você está recomendando para um cliente que não necessariamente tem um domínio técnico do uso daquilo, um pacote que ele pode meter os pés pelas mãos. Então a sua intenção de comunicação, a sua intenção de expressão daquela marca
através daquelas escolhas tipográficas que você fez ao longo da fase de projeto, podem virar de ponta cabeça. Onde você previu usar um determinado peso, o cliente pode usar um outro estilo. Um determinado desenho, ele pode partir para uma outra variação da fonte. Então, eu acho que tem um descompasso aí entre o que é previsto em termos de implementação em alguns casos, com essa necessidade do designer de entregar um projeto minimamente amarrado para o cliente. Se a gente tivesse a oportunidade de entrar um pouco mais a fundo ou de fazer um segundo step de implementação por um período, para entender as reais necessidades, talvez essas escolhas de peso, de estilo, pudessem ser mais assertivas. Eu não preciso indicar uma família inteira, eu posso indicar 2 estilos, 3 pesos, porque eu sei que você vai precisar para um banner, para um folheto e para uma publicação mais simples, no certo sentido. Isso porque também acontece muito de você, como escritório de design ou agência, como consultoria, definirem os nortes da linguagem, dessa expressão visual da marca, e isso ser implementado por N outros fornecedores em N outros estados, desde pequenos birôs de impressão que vão fazer coisas pontuais até realmente outros escritórios de design e outras agências de propaganda que vão acabar pegando aquelas instruções e vão produzir as suas peças, E isso também é super delicado. Se você tem muitas opções de pesos e estilos, isso vai ser manualizado. Sim. E aí o manual... Nesse sentido, eu tenho esse exemplo muito bom da Coca, porque é uma empresa global que trabalha com grandes agências no mundo inteiro, mas essas agências eventualmente derivam trabalhos ou passam ou têm rebarba desses trabalhos para escritórios menores. Então, a tendência é que esse controle do uso vá se diluindo à medida que essa capilaridade vai aumentando. Você trabalha tanto com, uma Ogilvy, que é uma agência de publicidade mundial, ou escritórios de grande porte, de design, o próprio núcleo de design que a Coca tem, que hoje em dia lidera tudo isso, concentra essas decisões, mas você tem lá o tiozinho do birozinho na Tailândia que está imprimindo o bannerzinho para colocar na porta do boteco para vender a Coca-Cola gelada igual. Então, é óbvio que esse direcionamento, essas escolhas variam de acordo com o porte do teu cliente, mas quando você parte para um cliente que tem essa capilaridade ou essa amplitude de desdobramento, você tem sim uma previsão no guide de como usar, e aí um direcionamento muito específico. Assim, você vai usar esse peso para comunicar o título, você vai usar esse peso para falar de preço, é tudo caixa baixa, é tudo alinhado dessa forma e por aí vai. Se você não puder usar essa fonte, você tem essa aqui que é uma fonte de sistema que não é ideal, mas é que a gente indica para substituir e por aí vai. É quase como se fosse um fallback, Total. Um cenário safe. Total. E aí você passa por uma questão que é importante também, já que a gente está discutindo esse universo de type, que é licenciamento. A Coca não tem como licenciar o uso da Gotham para ela distribuir para todos os fornecedores dela. Então, existe uma certa transferência de responsabilidade de, nossa fonte é essa, e você pode comprar ela nesse site. E é de sua responsabilidade ter a licença e fazer o uso correto dessa fonte. A gente se exime de qualquer responsabilidade se tiver um problema jurídico, não sei o quê, porque a gente está dando para vocês todo o caminho das pedras para vocês agirem de acordo com o que é implementado no mercado. Esse ponto de licenciamento é fundamental, porque existe muita confusão, Cada Type Foundry, cada empresa que desenha a fonte, ela tem o seu contrato, que é o seu contrato de licença de uso, que especifica coisas diferentes, não é generalizado, Uhum. E um dos pontos interessantes que o contrato de licença aborda é a possibilidade de você abrir a fonte deles e fazer marcas, especificamente marcas. Muitas empresas têm uma relação específica, Então, se você for usar a fonte deles para fazer logo, você tem que entrar em contato porque é uma licença específica. E existe uma prática muito comum no universo de identidade visual, que é você partir para fazer uma marca a partir de uma fonte de mercado. Uhum. Tem um outro assunto correlacionado a esse, que é
talvez uma expectativa, né, do cliente, talvez não, né? Existe uma expectativa do cliente de que aquela marca seja proprietária, atenda às necessidades dele e seja naturalmente super bem desenhada, bem refinada. Quando você falou de Rio 2016, que tinha né, que vocês convidaram o Fábio Lopes, para ajudar nessa finalização, tinha ali um entendimento claro, né, de que, pô, se a gente é um escritório de design, a gente quer chegar lá, mas para chegar lá a gente vai precisar da ajuda de um especialista. Como é que você vê isso nesse mercado? Eu acho isso uma parceria fundamental acho até subutilizada. Acho que agora vem ganhando força, mas acho que ainda é subutilizado. Por quê? A gente tem que ter muito claro que os designers têm competências diferentes e saberes e expertises diferentes. É óbvio que a gente consegue manter uma discussão conceitual, mas o pessoal que desenha type tem um conhecimento técnico muito específico que muitas vezes eu não tenho. Eu tenho na minha cabeça muito claramente aonde eu quero chegar, mas muitas vezes eu não vou conseguir resolver aquilo ali na precisão, na técnica ou com determinadas ferramentas. Então, eu acho que esse casamento entre o direcionamento de um lado e a expertise técnica e o conhecimento para chegar no melhor resultado do outro é fundamental para que o resultado final seja bom, o melhor possível. E aí existe uma confusão muito grande que muitas vezes os escritórios não conseguem entender que isso faz parte do processo deles. E aí firmam essa parceria de chamar type designers para ajudar nesse refinamento do logo, que é o que vai garantir aquela marca final redondinha. No caso do Rio 2016, acho que é até muito fora da curva, porque é isso, foi todo feito do zero. Mas pegando casos como esse que você falou, que você parte de uma customização de uma fonte de mercado, e aí você quer somar aquela fonte de determinados atributos ou determinadas expressões daquela marca, você faz pequenas modificações no desenho dela, mas que existe uma série de compensações óticas e de peso e tudo mais, que a gente acaba fazendo meio rápido para resolver, para apresentar um conceito, mas precisa de um refinamento, precisa de um acabamento redondo. E muitas vezes o escritório acaba passando isso para o cliente. A gente fez aqui, mas você precisa contratar esse cara para ele dar uma polida na sua marca. Para finalizar a sua marca. Do meu ponto de vista, eu acho isso confuso. Assim, não é a responsabilidade do cliente fazer essa contratação. A responsabilidade é do escritório. O escritório tem a obrigação de entregar a marca redonda já, afinal. Você me pagou para te entregar a sua marca. A sua marca está aqui, você não precisa fazer nada. É só pegar ela e aplicar de acordo com essas regras que a gente está prevendo, que a gente está criando para o desdobramento dela. Não é o cara que tem que entrar em contato com o type design e falar assim, aqui os caras me entregaram esse arquivo aqui meio capenga, vai dar uma lixada aqui em massa, passa um primer para mim para ele ficar bonito para botar ali na prateleira. É curioso porque às vezes o designer tem uma proximidade grande com o fotógrafo, o designer tem uma proximidade grande com o ilustrador, mas o designer geralmente não tem uma proximidade grande com o type designer. Não, na verdade eu acho que type é um assunto que ainda precisa ganhar muito terreno em termos de discussão interna para os designers, porque acaba sendo um nicho muito fechado dentro do design. Assim, você vê, tem uma galera produzindo, está crescendo a movimentação, mas ainda é nichado, ainda existem muitas questões, muitas dúvidas, não só em relação ao desenho, mas sobre o próprio uso de type. E o uso no sentido mais amplo, licenciamento, combinações, que tipo de fonte é adequado para que situação, e por aí vai. E acho que esse distanciamento dos designers do escritório, dos type designers, evidencia cada vez mais essa confusão. Assim, acho que precisa rolar uma aproximação sim, mas acho que não só no sentido de recorrer tecnicamente, acho que é no sentido de troca de bagagem, de entendimento, de esse aqui é o universo no qual a gente trabalha, no qual a gente opera. Existem essas e essas questões, existem, sei lá, esse pessoal aqui produzindo hoje,
com essas características, existe uma rede, sabe? Acho que é um universo que fica, não vou dizer escondido, porque na época que a gente vive, que você tem informação à torta e à direita na internet, difícil você esconder alguma coisa, mas ainda acho que é um pouco velado. E essas questões, quando entram para o pessoal que está no escritório, na pauleira do dia a dia, acabam se dissipando, se diluindo. É uma sensação um pouco parecida com a que eu tenho com a relação de type designers com o universo de propaganda. Aquele diretor de arte de propaganda, ele está tão na espiral de ver tantas referências de tantas coisas, né? Ele está tão preocupado em levantar pesquisas de tantos assuntos que a fonte, né, o uso da fonte acaba ficando às vezes em segundo plano. E aí o que é muito comum ver é que os usos mais interessantes são usos de um type quase ilustrado, em que eles têm muito recurso e eles comissionam às vezes um type designer para fazer uma ilustração tipográfica, ou às vezes eles realmente contratam ilustradores para fazer, né, uma série de letterings, mas é tudo sob medida. E ao passo em que as fontes de varejo hoje, nossa, tem opções incríveis, né? OpenType faz com que as fontes tenham uma riqueza, um certo grau de inusitado, uma inteligência artificial, e cada vez a gente vê mais isso, em que não necessariamente a necessidade do cara contratar um ilustrador para fazer, porque a própria fonte já traz uma inteligência dentro dela que resolve uma série de cenários, né? E não só conhecer fontes, mas acho que OpenType, né, Sim. é outro grande tabu aí. Quando a gente fala de type para esse público das agências, é um universo desconhecido em termos de possibilidade, em termos de quem está por trás dos types, a quem você pode recorrer, em termos de tecnologia, que eu acho que a pedra fundamental dessa dúvida é assim, as pessoas não entendem que type é um software. Acho que isso não é claro para a maior parte dos designers que trabalham hoje em mercado. E quando você não entende isso, você passa por essa limitação tecnológica de possibilidades que a própria fonte pode te oferecer, por questões de licenciamento, que é isso, eu pego um type e passo para o coleguinha que está trabalhando no computador do lado, mando para o fornecedor que está não sei aonde, não sei muito bem como é que é essa coisa de compra, eu compro quantas licenças, uma para mim, uma para o escritório inteiro, como é que funciona isso? Falta essa chave ser virada ainda, falta esse entendimento mais profundo por parte de quem usa, de que você está falando de um software. É como se fosse um programa do pacote da Adobe qualquer. Você não pega ele e sai passando a torta e a direita. Isso tem uma consequência. O cara pode ir atrás de você e te exigir a licença e te aplicar uma multa gravíssima. Com type é igual. Só que as pessoas ainda têm na cabeça que a type é só mais um arquivinho que eu ponho aqui na minha pasta de fonte do computador e aí posso sair usando. Não, tem muito trabalho por trás disso, tem muita gente envolvida por trás disso e dedicou muito tempo de estudo, de trabalho, de relação, de desenvolvimento, de tudo isso, até você ter aquele arquivinho .otf, ou .ttf, ou o que quer que seja, para ser usado nos seus projetos, no seu dia a dia. A gente falou bastante de type no universo interno das agências, dos escritórios. Como é que é essa discussão quando a agência, o escritório, leva a conversa de type para o cliente, para o interlocutor, e vai orientar ele em relação a uma compra de pacote ou em relação a fazer uma fonte customizada? Como é que é esse meio de campo? Essa discussão ainda é bem complicada porque a gente passa por dois steps nela. Eu acho que, primeiro, a gente tem que dividir nossos clientes, o nosso interlocutor, vamos colocar assim, que eu acho que fica melhor. Acho que a gente precisa dividir o nosso interlocutor em dois grandes blocos. Os que entendem de design e os que não entendem de design. Quando você discute com uma galera que entende de design, o nível dessa discussão começa 2 degraus acima. Você está tratando de alguém que pelo menos sabe do que você está falando. Ele pode nem ter o poder de decisão, ele pode até às vezes concordar contigo e chegar lá na frente e ser cortado por alguém. Mas é mais fácil você argumentar, é mais fácil você justificar determinadas escolhas e determinados direcionamentos. É óbvio, como eu falei, que o cara às vezes não tem o poder de decisão sozinho.
E isso pode desviar o rumo do projeto. Mas pelo menos você tem alguém que defende as mesmas ideias que você, ou que pelo menos está alinhado com você, até o ponto dele levar essa decisão adiante. Quando você parte para o outro bloco, para as pessoas que não entendem, ou para os interlocutores que não entendem de design, a discussão fica um pouco mais complicada, porque na maior parte das vezes o que é esperado do outro lado é uma fórmula mágica. Eu estou te contratando porque você tem nome no mercado, você faz parte de uma consultoria, ou você é uma consultoria já conhecida, estabelecida, que fez projetos XYZ, que deram certo, que vingaram. Então você vai fazer a mágica de eu te entregar minha marca Patinho Feio e transformar ela no cisne mais lindo do lago, que vai me render ovos de ouro e fazer meu gráfico de relatório anual pular do zero, pular para cima. Essa mágica não vai acontecer. Esse processo é de construção dessa imagem, dessa expressão. Só que isso vai para muito além do design. Vai comunicação, os pontos de contato que ele vai ter, as escolhas que ele vai fazer, de onde ele vai posicionar a marca dele, tudo isso. Só que no final das contas, o cara, quando compra esse pacote de eu quero pular daqui para lá, ele está interessado daqui para lá e no final da coluna da direita. Então, muitas vezes, o que ele vai avaliar da sua proposta de posicionamento de marca é o valor que você vai cobrar dele, o quanto que aquilo vai reverter em lucro ou vai voltar para ele multiplicado no final desse processo de transição, de transformação. Nesse sentido, existe um processo de construção de entendimento do papel do design nesse processo, e aí embaixo desse papel do design aí vem o segundo layer que eu falo, assim, que você tem que meio que doutrinar o cara, sabatinar não é a palavra, mas doutrinar mesmo, assim, ó, design é importante para você, isso vai fazer diferença, não é uma mágica, não sei o quê. E um dos steps do design, uma das expressões dessas novas formas é a sua expressão tipográfica. É um ponto de contato importante. Você vai publicar materiais, seja em web, seja impressos, seja outdoor, onde for, vai ter essa expressão visual da sua marca. A tipografia é um elemento, é um pilar fundamental. Só que isso é um processo longo, principalmente quando você está falando desse público que não entende nem design, quiçá a importância da tipografia nisso. Então, chegar para esses projetos e convencer o cara de que ou ele precisa licenciar uma fonte, ou ele precisa fazer um desenho proprietário, customizado para a empresa dele. Enfim, aí depende também do porte do cliente, da extensão do projeto, das implicações que tem o uso de uma fonte de mercado ou uma fonte custom. Mas é um processo é um trabalho de formiguinha, vamos colocar assim, que toda decisão que você faz, você tem que provar para o cara por A mais B e justificar o investimento daquele montante de grana que vai retornar um tanto lá na frente. Às vezes, muito lá na frente. E aí você tem que mostrar para o cara que ele precisa continuar usando constantemente, de uma forma consistente, até ele começar a ter o retorno desse investimento. Nesses múltiplos pontos de contato, acho que tem uma especulação aí e uma mudança de cenário também, né? Com presença cada vez mais forte de mídias sociais, com novas maneiras de se produzir e de se publicar conteúdo, não só por parte das marcas, mas muito por parte dos consumidores, né? E isso está mudando completamente a relação entre a marca, o escritório de design, né, o agente de propaganda e o consumidor final. Como é que você vê esse cenário, talvez de agora e para os próximos anos? A gente está passando por um processo de transformação grande nessa relação entre marca e consumidor. A gente vinha de um cenário onde a marca falava e o consumidor ouvia. Aí a gente passou por um cenário onde existe um diálogo entre essas duas partes, e agora existe um cenário futuro que está se desenhando, que os consumidores conversam entre si e querem agir no que a marca vai fazer. Então é quase que uma inversão de papel. Não é a marca que diz para o consumidor o que ele precisa fazer, consumir, onde ele tem que estar, o que ele tem, enfim, como ele vai viver.
existe uma inferência do hábito, do modo de vida do consumidor em como a marca se posiciona. Essa troca toda se dá, obviamente, nesse universo digital que a gente está vivendo, de várias formas. Vídeo, mídias sociais, aí você tem as mais efêmeras, tipo Snapchat, ou Instagram, ou Facebook. Tudo isso contribui para a construção dessa relação. Mas, em última essência, a gente está falando de troca de conhecimento, de conteúdo. Eu preciso escrever um review sobre esse produto, ou sobre essa marca, ou sobre como foi a minha experiência em determinada situação que essa marca me proporcionou. A gente está falando sempre de uma troca de conteúdo. Esse conteúdo se dá escrito. Então, a consolidação dessa plataforma, hoje em dia isso se dá numa plataforma neutra, né? A gente vê esses comentários no Facebook que não é a empresa nem o consumidor, é alguém que faz essa ponte. Mas será que a gente não pode pensar no futuro, né, no estreitamento dessas relações? Se existe essa inferência da marca, ou do consumidor, aliás, no meio como a marca está agindo, é cada vez mais participativo, será que eu não posso estreitar esses laços e fazer uma plataforma direta, trazer esse consumidor para dentro do meu universo, abrir, num certo sentido, o meu processo para ele, e trabalhar dentro do meu universo gráfico, meu universo de expressão, diretamente com ele? É um espaço que a gente tem para explorar. E aí, de novo, volto nesse ponto de contato constante que a gente tem, que é a expressão visual tipográfica de cada uma dessas marcas. Bacana. Cara, Dani, muito obrigado aí pela conversa, pelo papo, uma mega aula de design corporativo, branding e type, e tenho certeza que a galera vai gostar muito. Valeu, obrigado a vocês. Valeu.